Quem que entrou aqui? Alguém entrou? Não, né? Enfim, isso aqui serve para a gente fazer um negócio chamado circuitos lógicos. Circuitos lógicos. O que é um circuito lógico? A gente vai. É um circuito que faz comparações também, faz comparações, faz somas, faz, faz todas essas operações dentro de um processador, dentro de um computador, tá? Bom, como assim? Deixa eu mostrar para vocês. Lembra que eu falei do E? Da operação E? Isso aqui é um E. O que isso quer dizer? Que tem essa porta lógica aqui, que ela faz a comparação de E. Isso quer dizer o quê? Que se aqui entra um zero e aqui entra um, aqui vai sair um zero. E se aqui entra um de um lado e um do outro, aqui vai sair um também. Beleza? Essa porta aqui é a not end. É como se eu estivesse negando o resultado da end. Lembra da negação que a gente fazia? A gente invertia o sinal do valor lá. Então, se a not end é a negação daquilo lá, se aqui entra um e aqui entra um, que vai sair zero. Como que eu sei? Qual que é a diferença entre a end e a not end? A NAND. É essa bolinha aqui, ó. Tá? Essa bolinha aqui é a diferença. Deixa eu colocar preto. Beleza? E o OU? E a operação OU? Qual que é? A operação OU vai ser esse aqui. Tá? Isso quer dizer que se entrar um de um lado, zero do outro lado, aqui vai sair um. Só vai sair zero quando? Quando entra zero, zero e zero. Aí vai sair zero aqui. Beleza? Essa outra aqui é a negação do not ou not or. Então, tudo que é verdadeiro aqui vai ser falso nessa aqui, tá? Então, se aqui entra 0 e 1, aqui vai sair 0. Ele vai estar negando o sinal do O. Esse not aqui, ele só serve para negar. Como que ele funciona? Você tem um sinal aqui. E a continuação aqui. Então, se aqui entrar um 0, que vai sair um 1. Se aqui entrar um 1, que vai sair um 0. Correto? Porque ele só está invertendo o sinal. Só está invertendo tudo ali. Beleza? O shor, essa outra, essa outra porta lógica, ela é chamada também de ou exclusivo. O que isso quer dizer? Que tem que ser ou 1 ou 0. Não pode ser os dois 1. Isso aqui está errado. E não pode ser os dois 0. Isso aqui está errado também. Só pode ser ou um ou outro. De valor 1. Entendeu? Se isso aqui for 1 e 0, aqui sai 1.
Mas se os dois valores, é basicamente os dois valores diferentes. Se os dois valores forem diferentes, sai o 1 do outro lado. Se for igual, sai o 0 do outro lado. Correto? Então, tipo, nunca vai poder entrar 1 e 1, nem 0 e 0. Quer dizer, vai poder entrar, ele só vai sair do outro lado falso, se for igual. Né? Ah. Entendeu? Se for, tipo, 1 e 1, no OR, aqui, no OR, isso aqui daria 1. Porque ou um ou outro, né? No ou exclusivo, isso aqui daria 0. Porque ele só pode ter um dos dois como valor 1. Se for os dois ou for nenhum, sai um 0 do outro lado. Entendeu? Professor, mas tipo, Sim. se colocar 0, 0, sai um do outro lado ou continua 0? Não, se colocar 0, 0, sai 0. No ou exclusivo. Entendeu? Como se você tivesse, por exemplo, duas pessoas e só uma pudesse usar chapéu. Né? Se você tivesse só uma de chapéu, beleza. Mas se você tivesse as duas de chapéu, não. Ou nenhuma de chapéu, também não. Vamos supor que essa fosse uma condição. Então, só uma dessas entradas tem que ter valor 1. Para ele sair 1 do outro lado. Beleza? Tudo certo até aqui? Deixa eu voltar aqui. Uhum. Essa aqui é exclusivo not or. Bom, isso aqui a gente não vai trabalhar por enquanto. Isso aqui esquece por enquanto. Mas não, a gente não precisa aprender isso aqui agora. Beleza? Mas tá. De novo. Isso é uma porta lógica. A gente sabe que equivale às a essas condições aqui, a essa tabela verdade. Mas como que a gente traduz isso aqui? Né? Deixa eu abrir um programinha aqui que eu tenho. Deixa eu não salvei uma coisa. Deixa eu colocar duas entradas aqui. Vou colocar uma porta E para ilustrar para vocês como isso aqui funciona. Né? Beleza, vamos chamar isso aqui de X. Vamos chamar isso aqui de... Vocês estão conseguindo enxergar bem ou está muito pequeno? Não, tá bom. Tá bom, né? Beleza, isso aqui é uma... Deixa eu parar isso aqui. Fazer direito. Beleza, vocês estão vendo aqui que aqui eu tenho a entrada X e Y, né? Ele passa por uma porta e tem uma saída ali, né? Se eu mudar os valores aqui, muda a saída lá, tá vendo? Se eu mudar o Y para 0, a saída é 0. Se eu deixar os dois desligados, é 0. Deixar só um desligado, é 0. Então, para ser uma saída ali, 1 tem que estar os dois. Beleza? Aí vamos colocar vamos comparar com a porta OR, com a porta OU, né?
Mesma coisa. Chama isso aqui de X. Chama isso aqui de Y. E vamos dar uma saída também para esse aqui. Ó a diferença. Se eu coloco só um ligado, a saída 1. Só sai 0. A saída só é 0 se os dois forem 0. Viu? Vamos fazer outra porta. Qual que é a outra porta? Porta NAND, que é não E. Né? Que é só a negação da E. Que é o inverso da E. Vamos colocar aqui. Esse vai ser o X. Esse vai ser o Y. Se vocês tiverem perguntas, é só fazer, tá? Ó, vamos comparar com o E. O E com o não E. Quando os dois estão ligados aqui, no E, sai um. Mas quando os dois estão ligados aqui, aqui sai zero. Por quê? Porque ele é a negação do E. Então tudo que for verdade no E vai ser falso no não E. Tudo certo? Mas é a mesma coisa que um ou? Não. Por exemplo, se os dois sinais estiverem desligados no ou, a saída é zero. Mas no não E, a saída é 1, se os dois sinais estiverem desligados. Porque ele é a negação do E. Ele não é um ou, ele é diferente. Se você for fazer na tabela, X e Y. Se for um E, vai ser falso aqui, falso aqui, falso aqui, e aqui vai ser verdadeiro. Se for um não E, vou colocar NAND. Se for um NAND, ele vai ser só a inversão, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso. Mas se for um OU, olha a diferença. Aqui vai ser falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, se você traduzir isso aqui para uma tabela, você vê também que é a diferença. Isso aqui é a mesma coisa que está aqui. Isso aqui é a representação de uma tabela verdade disso aqui que a gente está fazendo. Tá? Mas qual outras portas a gente tem? Vamos ver o ou exclusivo. Ou exclusivo.
saída. Qualquer dúvida é só perguntar, tá? Pode ligar o microfone aí. Perguntar. Ó, a diferença do ou pro ou exclusivo. Com um ligado, ele dá verdadeiro do outro lado nos dois. Mas se ele tiver com os dois ligados, ele só vai dar positivo, só vai dar verdadeiro do outro lado no ou exclusivo não. Beleza? Ah, qual que é outra porta? Ah, sim, aquele sinal de negação. Lembra daquele sinal de negação? A gente tinha um assim, só para negar o valor de uma variável. Como que ele é feito aqui? Deixa eu colocar uma porta end, só para ilustrar. Ó, tá vendo que ele começou no zero, aí passou por essa porta aqui, ele só inverteu o valor. Aí saiu positivo do outro lado. Se eu mudar aqui, se eu mudar esse valor, ele vai sair negativo aqui, ó, tá vendo? Eu posso inverter aqui também o sinal. Depois da porta. Então, ele passou pelo E, deu positivo. Aí o sinal veio positivo até a porta NOT. Aqui inverteu e virou um zero. Tudo certo até aqui? Vocês estão entendendo? Sim. Sim. Beleza. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Professor, Pode perguntar. na última partezinha que você mostrou da porta, lá que tinha uma portinha que ele invertia, não entendi muito bem esse último. Esse último aqui? Sim, professor. Então, esse aqui, quando a gente ia lá na tabela verdade, essa porta aqui é o mesmo que inverteu o sinal. Cadê a tabela? É o mesmo que esse sinal aqui, ó. Tá vendo? Lembra desse sinal na Sim, tabela verdade? Isso aqui é sim. só para inverter o sinal de P. Por exemplo, deixa eu fazer um exemplo mais simples. Ó, tem a variável aqui, porta not, e a saída. Ó, então a gente tem aqui, ó. Essas aqui são as entradas, né? Essas aqui são as saídas. E o que está aqui no meio é a operação que está sendo feita. Aqui a única coisa que eu fiz foi pegar um valor e inverter. Tá vendo? Ele começou com 0, passou pela porta NOT e saiu 1 do outro lado da porta NOT. Tá vendo? Se eu mudar aqui o valor para 1, ele vai chegar na porta NOT e vai inverter. Vai sair do outro lado 0. Só isso que essa porta faz. Só inverte o valor. Só isso, mais nada. Entendeu? Quem perguntou, Vitória? Não, foi eu, professor. Eu Ellen. entendi, sim. Obrigada. Então, beleza. Vamos ver outras portas que a gente tem. End, NAND, qual porta que a gente não viu aqui?
Shore a gente viu, né? Tá aqui. XNOR. Vamos dar um exemplo. Vamos ver a XNOR como é que ela funciona. Só pra gente. Eu coloco as entradas. Conecto a porta lógica. Vamos ver qual vai ser a saída. O que que ela faz, essa XNOR? Ela só nega o valor, quer dizer, inverte o valor da NotShore. Vamos ver. Um, 0, 0. Então, onde não for o exclusivo, ela é o inverso do exclusivo. Então, ela só vai ser positivo quando as duas entradas forem iguais. Quando for 1 e 1 ou 0 e 0. Que é o contrário aqui cadê? Da o exclusivo, né? Essa aqui. Ela só é positiva quando as entradas são diferentes. E aqui só é positivo quando as entradas são iguais. Isso aqui ajuda a gente também. Mas enfim, como que a gente faz então aquela parte mais complexa, onde a gente tem como posso dizer, uma composição. Quando eu tenho algo mais complexo como a X ou Y, E, não X ou não Y. Como que a gente faz isso? Um negócio mais complexo desse aqui. Primeiro tem que ser uma entrada para tudo, né? A mesma entrada para todos. Então, eu só coloco uma variável x e um y de entrada. Só mandar aqui isso. Isso. Aí eu faço isso aqui. Ah, qual que a gente tinha feito? Deixa eu ver aqui. Vamos abrir aquele exercício lá que eu coloquei no Moodle para vocês. Tá aqui. Vamos fazer esse aqui. Esse aqui. Não P e Q. Ou não Q. Vamos fazer o P igual a X e o Q igual a Y, beleza?
Então, primeira parte ali. Não P e Q. Vou mudar para X e Y. Então, vamos colocar não X e Y. Então, a gente precisa de uma porta E aqui. A gente precisa de uma porta NOT. A gente precisa fazer essa conexão aqui agora. Eu estou negando o sinal de X. E aqui está Y. Então a gente já está fazendo a primeira parte, né? É não P e Q. Ou P e não Q. Né? Então... vamos mudar isso aqui só para P e Q, só para ficar mais fácil. E. E. Então, eu peguei o sinal de P, passei por uma porta NOT. Então aqui eu tenho não P. E Q. Então eu passei o sinal invertido de P e o sinal de Q para uma porta E, né? Aí a gente vai para a segunda parte aqui. P e não Q. Então a gente vai passar de novo por uma porta lógica. AND. Ou é um OU? Ah, tá. É um OU aqui, tá? É uma porta OU. Deixa eu apagar isso aqui. Porta OR. Então aqui a gente vai ter outra porta OU. Mesma coisa. Só que a gente vai ter que inverter o sinal do Q. Beleza? Isso aqui tem uma saída também. Beleza, eu já tenho já tenho as duas partes separadas. Eu já tenho. Não, eu estava fazendo certo. Eu estava fazendo certo e eu estava fazendo certo. Eu já tenho os dois separados. Eu já tenho essa parte e já tenho essa parte. Agora é só juntar com um ou ali, não é? Como que eu faço isso? O sinal de saída dessas duas pode ser uma entrada para outra porta. Aqui. Aqui. E aqui é a minha saída. Vou diminuir aqui. Então aqui eu tenho o circuito correspondente àquela minha tabelinha verdade aqui. A essa coluna aqui da tabela verdade. Beleza, e vamos preencher essa tabela verdade aqui. O não P vai ser falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Não Q vai ser falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, não P e Q vai ser verdadeiro só quando os dois forem verdadeiros. Vai ser onde aqui? Só nessa última linha. Aqui a gente já coloca verdadeiro.
P e não Q. Não, peraí. Não P e Q. Falso verdadeiro. Falso verdadeiro. Falso verdadeiro. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui no nosso circuito como que vai ser o comportamento. Ó, se o P é verdadeiro, o final lá é verdadeiro. Se o P é verdadeiro e o Q é falso, né? A saída é verdadeira. Quem tá com o microfone ligado? Fui eu, seu quê? Vitória, você quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Não, é que eu tava um pouco confusa quando você tava completando a tabela, achei que tava errado. Eu ia fazer uma pergunta, aí eu acabei me fazendo, esqueci de desligar. Ah, não. Aqui eu ia preencher, mas ia. Como que é? Eu achei que ia confundir mais. Mas a gente dá para preencher a tabela usando esse circuito aqui, quer ver? Ó. Deixa eu diminuir. Ó, eu coloquei aqui um valor, os valores diferentes, né? Quando os valores são diferentes, a saída lá, ó, é positiva. Tá vendo? Quando os valores são iguais, a saída é negativa. Isso parece para vocês com alguma porta lógica que a gente viu aqui? Não. Professor, deixa eu perguntar, esse conteúdo é da avaliação bimestral? É. Nossa, vou pegar DP. Mas aproveita para fazer pergunta agora. Mas eu não tô entendendo nada. O começo eu entendi, aí depois não tô entendendo mais nada desse circuito aí. Mas eu tô perguntando para vocês estão entendendo? E ninguém tá falando nada. O que você não entendeu agora? Até onde você entendeu? Eu entendi quando o senhor tava explicando tabela por tabela. Aí, tipo, na hora que o senhor tá montando essa. Agora que eu não entendi. Que eu fiquei, tipo, muito difícil. Tá, a tabela verdade. A tabela, você entendeu a tabela? Sim, entendi. A tabela você entendeu. Isso aqui é só uma tradução da tabela. Isso aqui serve para a gente montar um circuito lógico. Uma porta lógica. Lembra que eu falei para vocês que o computador ele entende 0 e 1? Um? Uhum. E tudo que acontece ali dentro é traduzido para 0 e 1? Um? Como que ele faz essas operações? Como que ele faz soma? Como que ele consulta as coisas? Usando essas portas lógicas. Então, a comparação E é uma porta lógica. A comparação OU é outra porta lógica. Ou seja, entram dois sinais ali dentro e só sai um sinal. Correto? Quando a gente tem muitas portas lógicas, a gente chama, quer dizer, mais de uma porta lógica, a gente chama de circuito lógico. Entendeu? Então, o que eu estou querendo mostrar é que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Entendeu? Essa primeira parte aqui, não P e Q, essa parte aqui, ó. Eu neguei o sinal do P aqui e comparei com o Q? Numa porta E. Tá vendo?
E aqui sai um sinalzinho. Entendeu? O P Sim. e não Q tá aqui, é outra parte, é isso aqui, ó. O P tá aqui, o sinal do Q invertido entra nessa porta também, entra aqui e sai um sinalzinho. No caso aqui, entrou 1 e 0, P que é igual a 1 e 0, o P vai continuar 1, o Q vai se transformar no 1 também, porque ele tem a porta de que inverte o sinal aqui, a porta NOT. Entra numa porta e sai um sinal também. Correto? Aham. Mesma coisa que eu preenchi aqui na tabela verdade, o P e não Q. Enfim. Agora eu entendi. Entendeu? Aham. Isso aqui é só uma tradução para um circuito que o computador, que é um computador na real. Que no final das contas, tudo que acontece lá dentro de um processador passa por portas lógicas. Claro que é um pouquinho mais complicado. Mas eu não achei um processador para mostrar para vocês aqui. Mas enfim. Onde eu quero chegar com esse circuito aqui? Se eu for mudando os valores aqui, ó, e prestando atenção lá na minha saída, o que está acontecendo? Ó, coloquei os valores diferentes. A saída foi 1. Valores diferentes? Saída é 1. Valores iguais? Saída é 0. Isso aqui não é parecido com algo que a gente viu hoje? Hã? Quem sabe responder se a gente viu algo parecido com isso aqui hoje? Repete o que o senhor tinha falado antes, professor, por favor. Antes que horas? Quando você Ó. falou que quando é 1, o outro é 0. Ó, as entradas aqui, P e Q, né? Correto? Uhum. Eu consigo mudar os valores delas aqui, ó, só clicando, ó. E se eu for prestar atenção no comportamento, essa aqui é minha saída, tá vendo? Uhum. Vocês entenderam que isso aqui é uma saída e que isso aqui é a entrada, né? Que isso aqui é o circuito lógico que gera a saída. Quando a entrada... Vamos fazer a tabelinha aqui. Ah, é igual a tabela ou exclusiva? É igual... isso aqui é igual ao ou exclusivo. Então a gente consegue ter uma porta que faz o trabalho desse circuito inteiro aqui. E ela vai dar 100% igual. Deixa eu colocar aqui. Por exemplo, se o Q for 1, se o P for 1 e o Q for 0, ó, a saída é igual. Se os dois forem 1, a saída é igual. Se o P for 0 e o Q for 1, a saída é igual também. Se os dois forem 0, saída é igual. Tá vendo? Para todos os casos, é igual. Entenderam? Sim. Sim. Isso aqui, eu fiz isso aqui, esse exercício eu fiz pensando nessa parte de ou exclusivo. Agora,
Agora vamos... Vamos fazer essa outra coluna aqui. Essa coluna aqui. Como que a gente vai fazer isso aqui? Quais são as portas que a gente vai precisar? Professor, Oi. tá dando interferência no seu áudio pra mim. Interferência? Como assim? Tá todo mundo ouvindo com a interferência? Não, só quando alguém o Tipo, microfone. pra mim tava. Tá travando quando você fala. Tá travando? Tá cortando, tá cortando. Tá cortando pra todo não. mundo? Tá cortando pra todo mundo ou só pra Vitória? Pra mim não, pra mim não. Pra mim, não. 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 Pra mim também. Pra mim tá Pra- normal também. Bruna, pra você tá cortando ou não? Não entendi. Não, o meu tá bem. Eu acho que era minha internet. Então. Eu acho que pode ser sua internet. Mas enfim, a aula vai estar gravada. Você pode assistir de novo depois, tá? Tá. Beleza? Agora aquela outra parte da tabela. Cadê? Essa parte aqui, né? Não P e não Q e P e Q. Então a gente só tem portas Zs ali dentro daquele, né, do nosso circuito. Então vamos pôr uma porta E. Vocês entenderam que E e END é a mesma coisa? Sim. Porque o END está em inglês só, né? Mas é a mesma coisa. Então vamos. Primeira parte é não P e não Q. Então vamos por aqui. Oxe, não era para estar mudando aqui. Não P e não Q. P e Q. Professor, Oi. eu não tô conseguindo fazer lá na tabela verdade mesmo, aquele último. O P menos Q, não sei o que mesmo. Como assim? Qual tabela? Lá, Essa, a tabela verdade lá atrás. essa aqui? O último, sim. Essa última aqui? Qual delas? Tem a primeira e tem a segunda. A primeira tem duas variáveis só? A primeira, Você assistiu sim. Você assistiu as videoaulas lá? Que eu coloquei no Moodle? Assisti, mas esse último não, eu não entendi. Qual parte você não entendeu? Não tem, que fala P menos Q, aí tem, não entendi. Quiero ver al profesor. Tá, a P e Q tem valores, né? Verdadeiro e falso. Isso você entendeu, né?
Quem tava me perguntando? Hum, Bruna, né? Bruna, você entendeu Eu, que... Tá. sim, Você entendeu que P tem esses valores aqui, Q tem esses valores aqui, né? Isso que você entendeu, né? sim, Tá. E que dependendo da comparação que eu fizer, pode ter um resultado diferente. Quando eu falo sim, P, quando eu falo uma coisa e outra coisa, as duas coisas têm que ser verdade, né? Por exemplo, sim, hoje é sexta-feira e é um dia chuvoso, né? Isso é verdade? é, É verdade, porque hoje é sexta-feira e hoje é um dia chuvoso também. Isso é verdade, as duas coisas. Agora, se eu falasse hoje é sexta-feira ou hoje é Dia das Mães, é verdade o que eu falei? não, Não. o último. Não, é verdade, porque eu usei o ou. Hoje é sexta-feira, correto. Mas hoje não é Dia das Mães, não tem problema, porque eu usei o ou. Então, só um dos dois precisa ser verdade. Se eu falasse que hoje é quinta-feira ou é um dia chuvoso, também ia ser verdade, por causa da comparação do ou. É diferente do e. Se eu usasse e, ia ser falso, porque as duas partes precisam ser verdade. Ou só uma das duas precisa. O ou só vai ser falso quando as duas partes forem falsas. Por exemplo, hoje é quinta-feira e Dia das Mães. É falso, completamente falso. Hoje é quinta-feira ou Dia das Mães? Também é falso. Porque hoje não é quinta-feira e não é Dia das Mães também. Correto? Você entendeu essa parte, Bruna? Essa parte sim. Então é só isso. Por exemplo, aqui você só vai comparar. Por exemplo, aqui eu estou usando esse V de cabeça para baixo aqui é o E. E o V para cima é o OU. Então, se eu colocar aqui P, V de cabeça para baixo e Q, volta aqui, o que isso quer dizer? P e Q. Então, isso quer dizer o quê? Que P e Q só vai ser verdadeiro quando P for verdadeiro e o Q for verdadeiro. Se um dos dois for falso, P e Q é falso. Entendeu? Sim, professor, o que eu não entendi é aquele menos P e Q, e aí falar de novo, e P e ou Q. Esse aqui? Sim, Ah, tá. Esse menos, ele só está invertendo o valor. Então aqui, onde o P, ó, esse aqui, ele está invertendo o valor. Que está aqui, ó, tá vendo? É o mesmo. Se você prestar atenção, onde o P é verdadeiro, ele é falso. Tá vendo? Mas onde o P é falso, ele vira verdadeiro. É só inverter o valor, inverter o sinal. É como multiplicar por menos um número. Qualquer número multiplicado por menos um só vai mudar o sinal. Se o número for negativo, ele vai virar positivo, e se for positivo, vai virar negativo. Só isso. Agora, esse menos P e Q gera um resultado, um verdadeiro ou falso. Aí você vai comparar esse resultado com o resultado de P e menos Q, tá vendo? É como se você... Como se eu falasse assim, hoje é sexta-feira e um dia ensolarado, ou hoje é quinta-feira e um dia chuvoso.
por exemplo. Eu não vou separar, eu não vou comparar só um pedacinho com outro pedacinho, eu vou comparar tudo. Eu vou analisar tudo isso que eu disse e ver se é verdadeiro ou falso. Então, tudo aquilo vai sendo comparado. É como, sabe quando você faz multiplicação? Vamos supor x vezes 2 mais 5 vezes 8, vamos supor aqui. Isso aqui é uma conta de matemática, correto? Como que você resolve essa conta? Primeiro você resolve isso aqui, depois você resolve isso aqui, depois você soma tudo, né? Correto? Correto, Bruna? Sim. Sim? Então, né, vamos escrever aqui x vezes 5 mais x vezes 3. Então você resolve um pedaço, depois o pedaço, depois você soma tudo. Mesma coisa. Primeiro você resolve esse pedaço, depois você resolve esse pedaço, depois você soma tudo. Entendeu? É como se eu tivesse. Deixa eu mudar aqui. Não P e Q. E P e não Q. Tá vendo? Ó, essa primeira parte. Essa primeira parte vai estar aqui. E essa segunda parte vai estar aqui. Beleza? Então vamos preencher. Sim. Não P ou Q. Então aqui vai ser. Então isso tem que ser. Um dos dois tem que ser verdade, né? O não P tá aqui e o Q tá aqui. Então um dos dois tem que ser verdade. Então aqui vai ser verdade. Aqui vai ser falso. Aqui vai ser verdade. E aqui vai ser verdade. Correto? Agora o P e não Q. Nossa, mas aqui já estava pronto. P e não Q. Então o P tem que ser verdade, o Q tem que ser. E o não Q tem que ser verdade, né? Então, aqui vai ser verdadeiro. Aqui vai ser verdadeiro. Aqui vai ser falso. E aqui vai ser verdadeiro. Tá vendo? Eu resolvi um pedaço e resolvi outro pedaço. Agora é só juntar. Agora é só juntar. Isso aqui vai ser verdade quando? Como tem um ou aqui, ele vai ser verdade quando um dos dois for verdade. Que no caso aqui vai ser. Deixa eu ver. O 2 e o 3? Pera aí, eu acho que. Só que, professor, aí na tabela, no esqueminha, tá falando não P e Q. E na tabela tem uma parte que que o senhor tá completando, tá não P ou Q. A do lado é e Q. Aqui, né? Não. Ai, Ah, tá, onde, entendi. Ah, tá. entendeu? Tá, entendi, achei aqui. Entendi. Então, voltando aqui. É o E, né? Eu tava trabalhando com o, esqueci. Então, voltando. Não P e Q. Então, ele só vai ser verdade quando os dois forem verdade. Vai ser onde aqui? Vai ser só aqui.
essa que eu estou preenchendo, esqueci de novo. Aqui. Não P e Q. Então, quando não P for verdade e o Q for verdade, vai ser só um caso aqui. Vai ser só aqui, o resto é tudo falso. Correto? P e não Q. P e não Q. Onde que os dois são verdadeiros? Vai ser só nessa segunda linha, né? Então vai ser falso. 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 Bom, agora sim. Tá certo, né? Resolvi um pedaço. Resolvi outro pedaço. Oi. Mas a tabela que você preencheu ali na sexta coluna não é não P e não Q? E ali tá perguntando não P e Q. Sexta coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não P e Q. Não P e Q. No meu tá aparecendo, eu tô aqui no computador olhando a minha tabela e tá aparecendo não P e não Q. Ah, tá. Mas Não, aqui mas. ele Não, colocou essa. Agora. eu mudei agora aqui só para dar o exemplo, entendeu? Só para eu tá, preencher tá isso bom. aqui, tá? Beleza? Então, beleza. Eu preenchi o primeiro pedaço. Tá aqui. O segundo pedaço. Tá aqui. Correto? Então, agora é só comparar. Como eu estou usando um ou aqui, o que isso quer dizer? Que ele vai ser verdade quando um dos dois for verdade. Correto? Então, ele só vai ser verdade no segundo caso, no terceiro caso. Nos outros dois casos, ele vai ser falso. Então, eu resolvi um pedaço, outro pedaço, juntei tudo. Entenderam? Agora, se você for ver aqui, lá nos valores de P e Q, ele só vai ser verdade, essa afirmação só vai ser verdade quando só um dos dois for verdade. E isso é o ou exclusivo. Ele vai ser falso quando os dois forem verdadeiros e quando os dois forem falsos. Entenderam? Bruna, Sim, entendi. Tô entendeu? entendendo. Então, quando você for resolver essa parte, você separa. Você resolve um pedaço, coloca numa coluna, pega outro pedaço, coloca em outra coluna, e depois você junta tudo numa terceira coluna. Então, os dois primeiros lá de cima era do menos P e Q, aí depois é do resto. Ai, não. Eu entendi, professor. Entendeu? Sim. Beleza. Então é a mesma coisa que uma conta de matemática. Você separa o que está entre parênteses, resolve o que está dentro do parênteses primeiro, depois você faz o resto da conta. Beleza? Mas voltando aqui. Isso aqui é a mesma coisa que uma porta ou. Agora, quer dizer, não, isso aqui já é outro. O ou era anterior, isso aqui já é outro. Isso aqui já é a última coluna aqui. Vocês perceberam algum problema aqui nesse circuito ou nessa última coluna da tabela? Qual que é o problema? Alguém sabe me responder? Hã? Fala aí Não tá alguém. dando saída, professor? Oi? Não sei, não tá dando saída? É, a saída nunca vai ser verdadeira, tá vendo? Sempre vai ser falsa. Por causa do jeito que eu montei ela. Então isso aqui não faz muito sentido para a gente usar isso aqui dentro de um circuito. Então, tudo certo até aqui? Vocês entenderam? Sim. Então, quando a gente fala que o computador entende zeros e uns, essas operações aqui, você tem os sinais
passando por um monte de portas lógicas, um monte de circuitos, para fazer as coisas. Deixa eu ver se eu... Ó, um processador... Circuito lógico. Não, eu quero um monociclo. Não, isso aqui é um pipeline. Ixi. Ó, isso aqui é um processador. Um bem simplesinho. Nessas E horas cada- me arrependo de ter escolhido informática. Não, mas isso aqui vocês não vão precisar entender. Vocês não vão precisar fazer um processador. Só para vocês entenderem como funciona. Tá vendo cada um desses negócios aqui? Dentro de cada um desses negócios tem um monte daquelas portas lógicas lá. Isso aqui, cheio de porta lógica, porta lógica. Tem, cadê? Qual que faz soma? Acho que esse aqui que faz soma. Multiplexador e tal. Então, qual que é o esquema? Qual que é o problema? Quer dizer, o problema não. Vocês já viram falar de computador 32 bits, 64 bits? Isso é o tamanho de um vetor. Um vetor. Vou imaginar que é um vetor é um armário com 32 gavetas. Ou uma sequência de tamanho 32 de zeros e uns. Isso aqui pode ser o quê? Isso aqui pode ser o tamanho de um endereço de memória. Tá? De um endereço de memória. Se eu tenho um processador de 32 bits, quer dizer, é um sistema de 32 bits, isso quer dizer que o endereço de memória pode ter no máximo 32 de comprimento. Se eu passar por um processador, isso quer dizer que ele tem 32 entradas aqui, ó. 32 variáveis ali. Ele vai trabalhar com aquelas instruções de tamanho 32. O que é uma instrução? É uma quantidade. É um tamanho de uma memória, o tamanho de um endereço de uma memória. Vamos supor que você tem nome de uma rua, mas esse nome de rua pode ter no máximo 32 letras. Uma instrução ele não vai ter só 32 coisas, mas acho que ele vai ter o dobro disso, vai ter 64 bits. Mas enfim, se eu passar uma instrução que precisa acessar uma memória, 32 bits vão ser um endereço. E por aí vai. Então, o tamanho das instruções, o tamanho dos endereços é importante, porque você tem essa limitação dentro do seu sistema, dentro do seu processador, do seu sistema operacional e tal, que ele precisa trabalhar com aquela quantidade. Se você tem um sistema de 32 bits, mas você quer acessar uma memória de 64, um tamanho de memória de 64 bits, por exemplo, não dá, porque ele não consegue acessar.
Ele é limitado nesse aspecto. Então, o tamanho das instruções, o tamanho dos endereços de memória, o tamanho de, sei lá, quantidade de... O clock, sabe o que é o clock? Vocês já ouviram falar do clock do processador? Não. Não, Clock- nunca vi. O clock do processador é o tempo que ele demora para... É o tempo de... Desde que a instrução entra no processador até ela sair. Esse é o tempo de clock. É o tempo do processamento da instrução. Então, uma informação entra e sai aqui. E às vezes a saída aqui é uma entrada para outra operação. Então, por exemplo, você tem uma instrução de acesso à memória. Você tem a informação entra e acessou a memória lá no final, ele pode voltar para cá, por exemplo, para acessar outro endereço e, sei lá, fazer a soma do que tem nesses dois endereços. Ou fazer um deslocamento, ou fazer alguma coisa assim, ou fazer uma transferência, fazer uma cópia. Por aí vai. Alguma pergunta? Não. Não. Vocês sabem a diferença de um processador monociclo para um multiciclo? Não também. Não. Não? Vamos imaginar. Vou pegar uma imagem do Google que é mais fácil de ilustrar. Ó, você tem várias. Ó, você tem o processo de lavar roupa, né? Qual que é o processo de você lavar a roupa? Primeiro você lava, depois você seca, depois você dobra, depois você guarda no armário, correto? Primeiro você seca, lava, seca, dobra, guarda. Lava, seca, dobra, guarda. Lava, seca, dobra, guarda. Esse é o processo, correto? Isso aqui é um ciclo. Dentro de um processador, o que isso significa? Que tem várias etapas ali dentro. Várias etapas de processamento. Várias etapas ali dentro de um processador. Que a informação passa. Consulta de memória, depois... Não, primeiro você define a instrução, depois acessa a memória, depois você soma, depois você gera a saída. Bem por cima. Só que tem um porém. Isso aqui, se eu tiver em uma pessoa, isso aqui demora muito tempo. Imagina que eu tenho uma quantidade muito grande de roupa para lavar. Eu pego um punhado de roupa, coloco na máquina, aí terminou de lavar, eu coloco na secadora, aí eu espero secar. Terminou de secar, aí eu vou lá e dobro a roupa. Depois de dobrar a roupa, eu guardo. Eu passo, né? Vamos aqui, vou colocar passar a roupa. Aí beleza, terminei de guardar, tem outro punhado lá para me esperando. Então eu lavo aquele punhado, seco aquele punhado, passo aquele punhado e guardo o punhado. Depois tem outro punhado. Por aí vai. Isso aqui
demora bastante, né? Você lavar de pouquinho em pouquinho. Então, o multiciclo ele tem uma solução para isso. Na primeira etapa, beleza, eu coloco lá para lavar. Terminou de lavar, eu coloco na secadora e a lavadora vai tá livre. Então eu já coloco outro punhado de roupa lá, enquanto o primeiro punhado está secando. A hora que secou, eu vou passar esse aqui, mas daí aquele outro punhado que eu tinha colocado na lavadora na segunda vez, eu já passo para a secadora e já coloco outro punhado de roupa na lavadora. Aí eu guardei o primeiro punhado, o segundo punhado já vai estar livre para eu passar. E o terceiro punhado já vai estar livre para ir para a secadora. Coloquei na secadora, a lavadora vai estar limpa, vai estar livre, eu já coloco outro punhado lá. O primeiro punhado já está guardado, agora o segundo, vou guardar o segundo. Guardei o segundo, tiro o terceiro da secadora e passo. Enquanto isso, já coloco o quarto punhado dentro da secadora. Guardei o terceiro punhado. Só falta passar o quarto punhado. Depois que eu terminar de passar, eu consigo guardar no guarda-roupa. E já era, terminei. 4 punhados de roupa muito mais rápido. Entenderam? Quando eu liberei a máquina de lavar, eu já coloco outro punhado ali. Eu não tenho que esperar eu passar e guardar aquele punhado que eu já... aquele primeiro punhado para começar a lavar outro, entendeu? Entenderam a diferença? Sim. Entenderam, né? Então é como se você... basicamente é uma comparação com a vida real. Se você fizer isso, você, tipo, se você fizer do primeiro jeito, você não vai terminar nunca de lavar roupa, né? Porque até você lavar o último punhado, o primeiro que você terminou já vai estar sujo de novo. Então, na primeira solução, você usa uma ferramenta de cada vez. Na segunda solução, você usa todas ao mesmo tempo. Entenderam? Na primeira, você usa um de cada vez, faz uma etapa de cada vez. Na segunda solução, você faz todas ao mesmo tempo, só que cada punhada de roupa vai estar em uma etapa diferente. Então, isso essa é a diferença entre um computador monociclo para um multiciclo. E como você percebe isso dentro do processador? Como que é? Tipo, como você, olhando assim um ciclo lógico, você sabe qual é o monociclo e qual é o multiciclo? Ah, já te mostro aqui. Espera aí, quer ver? Lembra que eu falei que tem várias etapas? Um processador monociclo, ele vai ser... Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Ó, um monociclo vai ser esse aqui, tá? Oxi. Oxi. Abrir mais uma nova aqui. Tá? Ele vai ser isso aqui. Ele vai ter a memória de instrução. Aí ele vai executar essas instruções. E a hora que terminar, aí que ele vai colocar outra instrução. No multiciclo, ele é dividido aqui por etapas. Vai ter... E como que ele
faz essa divisão? Ele tem uma memóriazinha aqui, que ele guarda o resultado da etapa anterior. Então, quando a instrução passa pela primeira etapa, ele guarda o resultado, passa para a segunda etapa, só que daí aquela primeira etapa já está livre. Ele já coloca outra instrução ali. Deixa eu ver se eu acho um para ilustrar aqui. Cadê os... Não tem um desenho que dá para ilustrar, que ilustra isso aqui. Nossa, que difícil de achar. Aqui, achei. Ó. Nossa, mas aí vocês não enxergam nada. Estão vendo essas estruturas aqui, ó? Essa aqui. Essa aqui. Sim. Essa aqui. Essa aqui. Isso aqui é o que separa as etapas do processo. Então, aqui é uma etapa, aqui é outra etapa, aqui é outra etapa, aqui é outra etapa. Então, quando um processador monociclo você precisava executar a instrução inteira antes de executar a próxima, aqui seria como a lavadora de roupa. Você lavou a roupa aqui, guarda o resultado, passa para a próxima etapa. Só que daí quando você passa para a próxima etapa, a lavadora vai estar livre. Aí você já coloca outro punhado de roupa ali. Aí o primeiro punhado já terminou de secar, passa para a próxima etapa. Aí o segundo punhado guarda o resultado, passa para a segunda etapa e a primeira etapa já está livre de novo. Então é desse jeito que você consegue separar as etapas do processamento. Por exemplo, a primeira etapa aqui é, sei lá, tipo de instrução. A segunda etapa aqui é acesso à memória. A terceira etapa aqui é os cálculos. A quarta etapa aqui é... eu não lembro qual que é. Mas a última etapa aqui é guardar a roupa. Na hora que você guardar a roupa aqui, já vai ter outra punhado de roupa pronto para guardar. Outro punhado de roupa na secadora. Outro punhado de roupa na lavadora. Então é desse jeito que você difere um processador monociclo de um multiciclo. Porque ele tem essas partes aqui que permite você guardar o resultado da etapa anterior. Entenderam? Mas isso não vai ser isso não é relevante para você. Sim. Perfeito. Então, alguma dúvida sobre a disciplina, sobre essa parte do processador multiciclo, monociclo, eu não vou cobrar na prova, tá? Mas é mais para vocês entenderem por que a gente estuda tudo isso. Porque no final das contas, o processador, ele é composto dessas portas lógicas aí, dessas comparações. Por exemplo, como que ele soma números em binário? Vocês sabem? Não. Não. Vamos colocar um número aqui. 1, 0, 1, mais 10. 0 mais 0 é 0. Professor, Oi. desculpa o incômodo, sabe? Eu vou ter que sair porque hoje tem prova de matemática e eu preciso estudar, é muito complicada a matéria. Aí depois eu vejo o vídeo do senhor. Não E tem tem problema. tempo, né? Tem tempo.
Pode ir, então. Todo Posso mundo sair, tem... então? Pode. Muito obrigada, professor. Alguém mais quer estudar para a prova de matemática? Não, porque vai até às 5, agora são 2h30 ainda. Vocês têm que fazer a prova até 5 horas? Sim, Sim. é das 1 às 5 Sim. horas. Acho que é até às 5. Nossa, por que vocês não me falaram? Que vocês Porque, tinham prova. não, mas é de boa. Pelo menos pra mim, né? Que já estudei o conteúdo. Então tá bom. Deixa eu só terminar de mostrar para vocês, então, como é que é essa soma. Que eu tinha colocado aqui 10, 10, né? Zero mais 0 é 0. 1 mais 1 é quanto? 2. É 10. Né? Vai para Binário. cima. Então qual seria a operação aqui? Seria, sei lá, XNOR, né? XNOR. Não é XNOR. É exclusivo, não. Enfim, agora eu fiquei distraído, perdi o foco. Eu vou fazer o seguinte, vou parar a gravação, vou parar a aula aqui. O conteúdo de vocês vai ser até portas lógicas. Portas lógicas. Façam os exercícios que eu colocar lá, que eu já coloquei e que eu vou colocar. E a avaliação vai ser depois das férias. Depois das férias não, depois que a gente voltar com atividades presenciais. Tudo tranquilo? Professor, eu tenho uma dúvida na segunda tabela do exercício. Pode perguntar. Segunda tabela? Essa aqui. Tipo, ali tá menos, aí entre parênteses os números. Tipo, seria todo negativo 2? Então, você faz isso aqui, faz a parte de dentro dos parênteses, depois você inverte o sinal. Então, você inverte o sinal do que está aqui dentro. Se P ou Q deu 1, o resultado é 0. Se deu 0, o resultado é 1. Você inverte o valor que está aqui dentro. Entendi. É igual a conta de matemática. Você primeiro resolve o que está dentro do parênteses. Mesma coisa que você colocar, vamos supor, menos 3 vezes 9, né? Primeiro você resolve o 3 vezes 9, depois você inverte o valor. Então, se eu colocar aqui menos 3 vezes 9, mesma coisa. Deu um número negativo, virou um número positivo depois que eu inverter aqui. Entendeu? Que daria um número negativo, mas depois que eu inverter, vira um número positivo. Ok. Mais alguma pergunta? Não. A prova de vocês começou hoje, das 13 horas? Não, já teve prova desde... Não, a prova de matemática começou... A matemática abriu às 1h e vai terminar às 5. Sexta-feira vocês têm aula só comigo, né? Não. Tem de matemática também. Sexta-feira à tarde? Sim. É que são temas diferentes. É verdade. Mas beleza, então, eu vou parar por aqui. Professor, como que vai ser a prova quando a gente voltar? Tipo, quando a gente voltar vai ser direto? Então, quando vocês voltarem, a gente vai planejar ainda como vai ser essa volta. Mas provavelmente vai ser aqueles horários lá normais. Ou não, né? Porque tem matéria que vai ser dada 100% EAD. E algumas
vão ter uma carga horária prática, né? Que a gente precisa fazer presencialmente. Por exemplo, montagem e manutenção. Tem uma carga horária prática ali. Quer dizer, na verdade, a de você seria 100% prática. Mas eu consegui dar um conteúdo EAD para vocês. Para quando a gente voltar, não ficar muito tempo repondo aula. E essa aqui, eu vou dar presencialmente só avaliação mesmo. Então, vocês vão ter bastante tempo para estudar. Para essa matéria. Alguma outra pergunta? Não. Não? Então é isso. A gente se vê quando a gente voltar. E boas férias aí para vocês. Bom final de semestre. Tchau.